You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me. Meus amados, hoje nós vamos começar uma série aos domingos e nós vamos falar sobre lockdown, aprendendo com a Bíblia sobre isolamento. Então, aos domingos nós estaremos meditando nessa temática, o que a Escritura tem a nos ensinar sobre momentos de isolamento social. E nós vamos hoje meditar no primeiro isolamento social, que é a Arca de Noé. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus, capítulo 24. Vocês pensavam que era Gênesis, né? Mateus 24. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Mesmo sentados reverentemente ao Deus da palavra, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, tá? E nós vamos meditar um pouco na porção desse texto e nós vamos fazer um paralelo entre Mateus e Gênesis. Mateus 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e tua palavra que é eficaz. Fala ao nosso coração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também. Lockdown, aprendendo com a Bíblia sobre isolamento. O mundo está abalado com a pandemia. As estruturas financeiras, educacionais, sanitárias, estão chacoalhadas por Covid-19. As nações estão em grande crise e muitos corações
em intenso espanto. Mas o que é que a Escritura tem a nos ensinar sobre essa realidade? Já disse alguém que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. John Stott, no seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele diz que a igreja precisa ter numa mão a palavra e na outra mão o jornal. Com isso, longe, muito longe de colocar qualquer semelhança de autoridade, mas o que ele quis dizer é que a igreja precisa trazer uma mensagem fruto de um contexto atualizado. E aí eu gostaria de convidar vocês a dar uma enorme viagem às páginas das Escrituras e nós observarmos o primeiro isolamento social, que foi o isolamento do nosso pai Noé. Quanto tempo Noé passou na arca? Quem sabe, se você disse 40 dias, eu quero dizer a você que você errou. Noé passou muito mais do que 40 dias. 40 dias e 40 noites foram apenas o período da chuva. Se você for comigo para o capítulo 7, versículo 10 de Gênesis, você vai perceber que 7 dias antes do dilúvio começar, Noé já entrou na arca. Capítulo 7, versículo 12, você vai ver que o dilúvio durou 40 dias. Então já vamos para 47 dias. Capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz que durou mais 110 dias que as águas continuaram a subir. E aí você já vai para 157 dias. Capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que durou mais 150 dias para as águas baixarem. Depois, mais 40 dias foi que Noé abriu a arca. Para que a gente não faça essa continha toda, e você disse assim, meu Deus, tanto tempo. Capítulo 7, versículo 11, a Bíblia diz que Noé entra na arca com 600 anos, 17 dias e no segundo mês. No capítulo 8, versículo 4, Noé já está com 101 anos, ou seja, Noé passa na arca cerca de 1 ano e 17 dias. Portanto, eu quero dizer a você, você ainda está no lucro. Se você está aperreado porque passou 4 meses, se você está agoniado porque passou alguns dias, eu quero convidar você a encontrar consolo na palavra de Deus. Imagina alguém passar 1 ano ou mais de 1 ano, mais precisamente 1 ano e 17 dias dentro de uma arca. E eu quero lembrar você, lá não tinha Netflix, lá não tinha celular, lá não tinha também Wi-Fi, lá não tinha TV a cabo, era ele o papagaio, era ele e o bode, era ele e os animais, a sua esposa, filhos e noras. Mas o que nós podemos aprender a partir do isolamento social de Noé? Em primeiro lugar, anote no seu coração e no caderninho aí, se assim o tiver, a primeira lição do isolamento social que eu gostaria de extrair a partir do dilúvio é que o isolamento social, amados irmãos, é uma manifestação do controle soberano de Deus. O dilúvio não foi um acaso, o dilúvio não foi um ajuntamento de nuvens, o dilúvio, amados irmãos, foi um ato de manifestação, de exibição mundial da soberania de Deus, e que o dilúvio é uma expressão do juízo do Senhor. Olha comigo, agora você vai lá para o Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Versículo 13, e a Bíblia diz, Gênesis, capítulo 7, versículo 13, neste mesmo dia, entraram na arca, Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé,
sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias e 40 noites, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. A primeira ideia que nós já aprendemos aqui, amados, é que o dilúvio é uma expressão do juízo de Deus. E a Escritura diz no Novo Testamento que nós, nos nossos dias, precisamos olhar para o retrovisor do dilúvio e extrair lições para o tempo presente. E quais são as lições? É que esse juízo de Deus, naquela época, é um sinal de que o juízo de Deus vindouro também será algo universal. Existe uma grande discussão teológica se o juízo, ou melhor, se o dilúvio foi local ou foi universal. Eu penso que existe mais coerência teológica para um dilúvio universal, pelas seguintes razões. Se o dilúvio foi apenas local, qual a necessidade da construção de uma arca? Quem sabe não seria simplesmente mais fácil apenas Noé fazer uma mudança geográfica? Se o dilúvio é algo local, qual o sentido para algumas outras civilizações distantes do arco-íris? A mensagem do arco, para algumas pessoas que não estivessem naquela localidade da pregação de Noé, seria algo sem sentido. Se o dilúvio é algo local e Deus prometeu nunca mais enchentes, como explicar as enchentes dos dias atuais se Deus prometeu que aquilo não ocorreria mais? Se o dilúvio é local, quando a Escritura vai falar do juízo de Deus, a semelhança do dilúvio, não teríamos também que concordar que esse juízo também seria local? O dilúvio, amados irmãos, é um sinal altissonante de que o juízo de Deus será universal, que ninguém escapará dos olhos de chama de fogo do nosso Deus, que ninguém diante do justo juiz terá foro privilegiado, terá lobby, terá apelação ou pedido de vista. Diante do juiz que tem olhos como chama de fogo, ele julgará vivos e mortos, de forma santa e de forma justa. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz: pois Deus trará a julgamento todo o que tem feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, a Bíblia diz: vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos os livros. O juízo de Deus, amados irmãos, ele tem um primeiro caráter: ele é universal. Segundo, ele é inescapável. Não tinha para onde fugir no dilúvio. Aqueles mais saudáveis, por mais que abrissem de carreira para os montes e para os picos mais altos, ainda assim, a mão do juízo de Deus, cedo ou tarde, alcançaria cada um deles. Não existem esconderijos. Não existirá também no juízo de Deus compras de sentença, porque o juízo de Deus é inescapável. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, a Bíblia diz que diante do nosso Senhor Jesus Cristo, todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas o dilúvio nos dá uma outra lição. A segunda lição do dilúvio é que, além de o dilúvio ser uma expressão do julgamento universal, o dilúvio é uma expressão de que a paciência de Deus também tem limite. O dilúvio é a prova irrefutável que Deus também tem paciência, que tem um certo limite. Observe, isso é muito claro na Escritura. Se você observar, a Escritura é rica nos pronunciamentos da paciência de Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 6, a Bíblia diz que Deus é compassivo, misericordioso e paciente.
Salmo 86, versículo 5, a Bíblia diz que Deus é compassivo, misericordioso e muito paciente. Aí você vai para o Gênesis, Deus chama Noé e diz assim: Noé, minha paciência acabou. A perversidade multiplicou. A iniquidade atingiu proporções estratosféricas, alcançou literalmente o céu. Faz uma arca, porque a minha paciência chegou ao fim. Eu vou julgar os homens. Você observa isso também, amados irmãos, no capítulo 15, versículo 16. Deus chega para Abraão e diz: olha, a tua descendência será peregrina no Egito. Lá eles vão passar 400 anos. Por que 400? Por que não 500 ou 300? Por conta que o texto diz, por conta de que a iniquidade dos amorreus, dos cananeus, não esborraram o cálice da paciência de Deus. Israel passa 400 anos no Egito, até que a paciência de Deus se acabou com os cananeus, e Deus diz assim: eu vou tomar a terra de vocês e vou dar a Israel. Por quê? Porque a minha paciência está por aqui. Observe, capítulo 4, versículo 27 ao versículo 31 de Daniel. Deus dá uma visão a Nabucodonosor, dá um momento de graça, leva Daniel para lá, permite com que Sadraque e Mesaque estivessem naquela localidade como sinal da sua graça, como sinal da sua benevolência, da sua paciência. Mas esse homem é duro de coração, esse homem não quer se dobrar, esse homem quer fazer um estágio de Deus, esse homem se acha o próprio Deus. E Deus chega no capítulo de número 4, 27, e Deus diz assim: basta. Quando ele olha para o alpendre e diz assim: tudo isso aqui, Nabucodonosor, foi eu que fiz, pelo meu poder e para a minha glória. A Escritura diz que imediatamente, diante dessa fala insana, a Escritura diz que Deus chega para ele e diz assim: basta, eu vou lhe afastar dos homens e você vai pastar entre os animais. O dilúvio, amados irmãos, é um significado de que a paciência de Deus tem limite. E tem um limite tamanho que no capítulo 7, versículo 16, a Bíblia diz que quando Noé entra, fecha a porta por dentro, Deus fecha por fora. Acabou a paciência. Agora não adianta orações, confissões ou mesmo arrependimento. Ofertas, dízimos não tem mais nenhum sentido. Penitência, igreja, perdão, são práticas tardias, porque o noivo está passando e ali foi achado um grupo de pessoas que não tinham azeite suficiente para entrar no cortejo da festa. Eu quero dizer a você, meu amado, que está me ouvindo pelo Instagram, eu quero dizer a você que está nos ouvindo aqui na igreja, que um dia a porta da graça, como a porta da arca, também se fechará. Um dia não haverá mais apelações, não haverá mais tempo para postergarmos ações. Um dia, amados irmãos, a porta da graça irá fechar e o que foi feito se fez e o que não foi feito não se fez. Segunda lição do dilúvio é que o dilúvio, amados, é um sinal aos desatentos. Perceba que nós temos um privilégio maior do que os moradores pré-diluvianos. Os moradores pré-diluvianos, eles não tinham a palavra de Deus escrita. Quem escreve Gênesis é Moisés. Moisés vai vir lá na frente. Eles não tinham nada escrito em mãos. Eles não tinham paralelos na história para observar aquele evento.
Nós seremos muito mais responsáveis diante de Deus, porque temos as Escrituras do Antigo, temos as Escrituras do Novo, temos os eventos dos testamentos que testemunham que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O dilúvio é uma mensagem para mim, para você, é uma mensagem para todos os desatentos de que assim como o dilúvio veio, Jesus virá. Primeiro, é um alerta aos ímpios. O dilúvio é um sinal de que Jesus vem para aqueles que comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. É uma mensagem ao mundo. O dilúvio e a pandemia 2020 é uma mensagem que Jesus vem. É uma mensagem de alerta, é uma mensagem de dizer assim, abra o olho e deixe de ajuntar tesouro na terra e busque um tesouro no céu. É uma mensagem, um lembrete que nós precisamos fazer reconciliações de relacionamentos quebrados. Irmãos, estamos há 4 meses e ainda tem gente nutrindo semente de mágoa no coração para com seus familiares, para com seus irmãos. É tempo de estender o braço, é tempo de abraçar, é tempo de perdoar, é tempo de reconciliar, é tempo, amados irmãos, de andar a segunda milha, de dar a capa e a túnica, é tempo de dar outra face do rosto. Mas o dilúvio também, amados irmãos, nos traz uma mensagem de que aquele que odeia o divórcio, ele mesmo divorciará. Percebe quanto isso é sério? Aquele que odeia o divórcio, o Senhor diz, eu, Senhor, odeio a carta de divórcio. Ele mesmo divorciará casais. Porque à luz de Lucas, capítulo 17, versículo 32, a Bíblia diz que 2 estarão numa cama. Um será levado e outro será deixado. A pandemia, a gente não vê isso. Fulano está com Covid, a mulher está? Está não. Oxê, como é que pode? Esse povo se beija, esse povo se abraça, esse povo copula, esse povo faz isso, esse povo faz aquilo, e um está bom e o outro está ruim? Que negócio é esse? Ah, fulano está com Covid, e os filhos estão? Não, estão não. Oxê, como é que pode uma coisa dessa? Isso são sinais, amados irmãos, que o vírus não é uma transmissão genética, que o vírus muitas vezes é um tratamento pessoal de Deus com cada criatura. A Escritura diz que 2 estarão moendo no moinho, e um ficará e o outro será levado. Alguns estarão na casa, alguns estarão no trabalho, alguns estarão deitados, alguns estarão abraçados, alguns estarão se beijando, alguns estarão dormindo, e um será levado e outro ficará. E aqui essa mensagem é reforçada em Lucas, quando Lucas diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. É interessante isso. Ele está falando do dilúvio, aí diz assim, lembre da mulher de Ló. Ele está falando da volta de Jesus e diz assim, lembre da mulher de Ló. Por que lembrar da mulher de Ló? Para nos reforçar que a salvação é algo individual. Não é algo que passa do avô para o neto. Se você tem avós que são crentes, glória a Deus, mas você precisa ter a sua experiência com Deus. Se seus pais são crentes, não significa que você é crente. Se seus irmãos são crentes, não significa que você é crente. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Lembre-se da mulher de Ló. E o que é que eu aprendo da mulher de Ló? Que Ló é crente, mas a mulher não. Que Ló é um crente meio capenga, que o anjo arrasta ele, mas ele vai. A mulher dele não. A mulher de Ló é um lembrete. Mesmo a mulher que andou com o pai da fé, era uma filha incrédula. Era uma mulher de um esposo justo, mas era uma mulher ímpia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem é Noé, irmãos?
E para eu passar de forma bem-sucedida na quarentena, eu preciso olhar para Noé e observar alguns atributos desse irmão Noé. Quem é Noé? Capítulo 6, versículo 9. E a Bíblia diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A justiça é um sinal da relação de Noé com Deus. A integridade é um sinal do comportamento de Noé para com os homens. Noé é justo diante do Senhor. Não existe dubiedade, não existe mistura, não existe água no leite de Noé. Não existe água no vinho de Noé. Ele é justo, ele é íntegro, ele é puro. Claro, amados irmãos, é a graça eficaz do Senhor, é a misericórdia do nosso Deus, e isso se revela no homem. Quem é Noé? Noé é um homem obediente. Capítulo 6, versículo 22. Imagina construir uma arca para se proteger de um dilúvio, aqueles que não sabiam nem o que era chuva. Noé é símbolo de alguém obediente e visionário. Ele constrói uma arca para entrar décadas depois, mesmo sem ter nada dentro. É um homem de fé. Quem é Noé? Noé é um homem que escutava o Senhor, capítulo 7, 1, 9, versículo 8. Quem é Noé? Noé é alguém que anda com Deus. Quer passar pela quarentena saudável? Ande com Deus. Ande com Deus no seu quarto. Ande com Deus no seu computador, ande com Deus na sua casa. Tem muita gente aperreada, tem muitos casamentos chacoalhados, tem muitas relações de trabalho extremamente confusas. E aqui, amados irmãos, a terceira lição desse texto: o que fazer durante a pandemia? O que fazer diante do isolamento social? O que fazer durante o dilúvio? Eu quero responder essa pergunta com algumas sugestões aos amados. Primeiro, o que fazer? Entre na arca com a sua família. Primeira coisa, entre na quarentena com seu cônjuge, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Capítulo 7, versículo 1. A Bíblia diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Entrar na quarentena sozinho é uma morta prestação. Entrar no isolamento social, isolado, é terrível. Nós precisamos entrar em família, e é interessante que Noé entra em família e sai em família. Capítulo 8, versículo 18. Ele não só entra com a sua casa, ele sai com a sua casa. Na entrada, Noé deixa seus amigos e parentes. Seus filhos deixam seus amigos e seus cursos. Mostrando a prioridade das nossas famílias, amados. A sua família é uma prioridade em sua vida e você, pai, não abra mão dessa prioridade familiar. Eu não quero usar a minha experiência como modelo, mas eu quero fazer uma citação da minha experiência familiar. Meu pai não é crente, e a gente é adolescente, a gente começa a namorar, e aí, naqueles namoricos, aí chega Natal e Ano Novo. Onde é que a gente quer passar? Com a namorada, né? Aí papai dizia assim: não, senhor. Você passa aqui com a gente, depois você vai para lá. Mas agora é um momento familiar. A janta lá em casa, o almoço, tinha que estar todo mundo de camisa colocada e todo mundo ao pé da mesa. Até hoje, né, quando a mamãe chega em casa, eu acho que o meu inconsciente já é ativado, ela chega e bota a camisa na hora de comer.
Já com aquela fala, é hora da comida, bota a camisa. É hora da comida, bota a roupa. Família. Parece algo simples, amados irmãos, mas não é algo comum a alguns personagens da Escritura. Ló entrou em Sodoma com a família, mas saiu de Sodoma viúvo. Isaac amou mais Esaú do que Jacó. Jacó ama mais José do que os outros irmãos. Eli sonega a disciplina de seus filhos e por conta disso o seu ministério é rasgado. Davi destruiu a sua própria casa, pousando num leito cheio de mácula. Entre na quarentena com a sua esposa. E aqui, amados, vai ter momentos que você vai dizer assim, Senhor, me acode. Porque tem momento que a gente não vai aguentar. E nem ser aguentado. Lembre-se disso também. Não é só você que não vai aguentar o outro, não. É você que não vai aguentar ser aguentado pelo outro. E aí, nesses momentos, a gente precisa se lembrar da unidade de termos paciência. Segundo, o que é que se faz durante a pandemia? À luz de Noé. Cuide de sua saúde. Capítulo 6, versículo 21. A Bíblia diz que Deus chega para ele e diz assim, prepara a despensa, prepara a comida, porque na pandemia, para você comer. Tem gente que está levando isso aqui muito a sério, né? Tem gente que é muito bíblico e está comendo, que é uma benção. Mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele não está preocupado apenas com a sua espiritualidade. Deus não se envolve apenas com o seu espírito. Deus também quer ser glorificado no seu corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos como instrumento de adoração. Cuide da sua saúde. Não se entregue a um pote de sorvete ou um pacote de pipoca. Não evare noites em claro. Durma. Cuide da sua saúde. Faça exercícios. Faça uma boa comida. E mande um pedacinho lá para o pastor. Tá certo? Contribua. Terceiro, nessa terceira parte eu gostaria de aplicar esse texto. Capítulo 8, versículo 13. A última parte a Bíblia diz, então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. Olhou para onde? Se é a cobertura, ele olhou primeiro para cima. E eu gostaria de aplicar esse texto. Na quarentena, você precisa abrir a janela de cima. Qual é a janela que você está abrindo? É a janela da quantidade dos dados de mortos a cada dia? É a janela do desemprego? É a janela da ausência da vacina? É a janela da crise econômica? Eu quero convidar você, assim você vai abrir alguma janela, abra de cima e olhe para Deus, olhe para o Criador, olhe para o sustentador, olhe na perspectiva de que aquele que está com Cristo é melhor estar dentro da arca do que do lado de fora. Olhe para cima, irmão. Não olhe para si. E não retroalimente a sua própria ansiedade. Tem gente que alimenta-se da sua própria ansiedade. E se? E se a vacina não chegar em dezembro? E se eu pegar um vírus? E se? Você fica se retroalimentando. Você fica se alimentando. Meu amado, se divorcie disso. Existe uma estratégia de proteção para uma população, que agora me falha o nome, que eles colocam
uma faca ao redor das suas cabanas, os esquimós. E ali ele sacrifica um animal e mela aquela faca de sangue. Os lobos, quando vão atacar aquela aldeia, e aquela aldeia rodeada dessas facas de proteção, ele sente o cheiro e vai lá na faca e começa a lamber. Dá uma lambida, o gosto do sangue, gostou. Dá outra lambida, faca gelada anestesiou a língua. E agora ele dá outra lambida e sente agora o sangue quente. Só que o sangue é de quem? É dele mesmo. E aí ele fica se retroalimentando da sua própria morte. E aí ele lambe a sua própria tragédia. Ele lambe a sua própria condenação e luto. Não é isso que muitos estão fazendo na pandemia? Lambendo o trágico, lambendo a morte, o óbito. Tem gente que você vai conversar, meu amado, e aí você sai extremamente depressivo, perturbado, porque ele só vê o lado negativo, ele só vê o lado trágico, ele não consegue abrir a janela de cima, ele só abre as das laterais, das crises sociais, das ausências econômicas, ou mesmo ele só abre a janela de baixo. E aí se afunda mais ainda. Quero dizer a você, na arca, tenha paciência dentro, enquanto Deus faz a sua obra do lado de fora. Na quarentena, tenha paciência em casa, enquanto Deus está fazendo a sua obra do lado de fora. Eu penso, amados irmãos, que Deus está dando algum freio de arrumação na humanidade. Sabe aquele freio de arrumação? Aquela boela está toda bagunçada. Está tudo bagunçado, aí tem aquele freio de arrumação para você dar uma ajeitada. Que não é só de pão que vive o homem. Que nós não devemos divinizar o dinheiro. Que nós não devemos amar as coisas dessa vida. Esse freio de arrumação dos céus, amados irmãos, que se chama pandemia, tem sido um eloquente pregador, tem sido um retumbante profeta diante de centenas de milhares de mensagens que já ouvimos e estamos sonolentos. Aí Deus diz, espera aí, tu confia de que a tua sustentação vem do teu trabalho? Você que não vem para a igreja porque não tem tempo para trabalhar, e você acha que o sustento vem das suas próprias mãos? Espera aí. Você que acha que confia no plano de saúde, você que acha que confia nas influências, e aí você vê que os médicos morrem, os ricos também. E aí você vê que quem está lá no sítio do Alto Sertão morre, e quem está na Secretaria do Mundo, lá em Nova York, morre também. O juízo e a mensagem é universal. Tenha paciência, Deus está trabalhando no coração de muitos nesse momento, Deus está dando aquela arrumação, e que nós precisamos entender. Gostaria de concluir essa mensagem, amados, apenas com 5 ideias. A primeira delas, planeje para o futuro. Noé começou a construir a arca sem uma gota de chuva. Planeje o futuro. Não se entregue a ele, mas planeje. Não fica olhando só para aqui, não. Você que é pai, você planeja o futuro dos seus filhos quando nasce. Às vezes faz uma economia, faz isso aqui é para quando os meninos crescer, você compra uma casa, isso aqui é para quando os meninos casar. Na igreja a gente também precisa pensar assim, pensar a longo prazo. Planeje. Segundo, viva saudavelmente em família. Imagina você passar 1 ano e 17 dias dentro de um barco, um boi,
com vaca, com bezerro, com elefante, com tigre. Você tem que ter uma família bem ajustada. E aí, nesses momentos de pandemia, amados irmãos, aqueles que Deus nos deu para nos guardar, às vezes são eles que nos fazem sofrer. Terceiro, entre na arca do Senhor antes do dilúvio do Senhor, que é a sua segunda vinda. Se você não faz parte da família de Deus ainda, se você ainda não entrou na arca da graça, da misericórdia, eu quero convidar você a nesta noite entrar na arca antes que as portas se fechem. Então você que está nos escutando aqui pelo YouTube, você que está aqui na igreja, se você não tem segurança da sua salvação, eu quero dizer a você, entre na arca, porque um dia a chuva vai cair. Quarto, não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, sempre o arco-íris estará à sua espera. Não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris lhe esperando. Quer dizer, os irmãos podem dar um glória, viu? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O arco-íris está na frente, irmãos. O sinal da graça, da providência, do cuidado de Deus está diante de nós. E você precisa confiar nisso. Quinto, leia as placas corretamente. Leia a pandemia corretamente. A pandemia não significa o desamparo de Deus ou a potência da vacina de Oxford. Não. A pandemia significa que Deus é fiel em cumprir as suas promessas e em desorientar o conselho dos sábios. Pandemia é isso. A pandemia, amados irmãos, não significa que Deus desamparou, que Deus abandonou, que Deus lavou as mãos. A pandemia não significa que dependemos de uma vacina. Então, você que está esperando dezembro por conta de uma vacina, você precisa olhar mais para a Bíblia. Você não precisa esperar para dezembro para confiar nisso, não. Ou você acha que depois de dezembro ninguém vai morrer mais por Covid-19? Você acha que ninguém morre mais por H1N1? Você acha que ninguém morre mais de pneumonia? A nossa confiança deve estar no Senhor. A nossa confiança deve estar em Deus. Eu vou andar desmantelado no meio da rua por conta disso? Eu vou andar sem máscara por conta disso? Eu vou andar inadvertidamente por conta disso? Não. Precisamos de um equilíbrio da nossa responsabilidade e da soberania de Deus. Leia as placas corretamente. A pandemia não significa a falência financeira, significa um lembrete que a nossa riqueza é o Senhor. A pandemia, Deus não está dizendo assim, se preocupe com o dinheiro. Não é isso não. Deus está dizendo, eu sou a sua riqueza. Enquanto você não entender isso, eu posso tirar as outras. Leia as placas corretamente. A pandemia não significa o isolamento dos homens. Significa que devemos ser mais tolerantes, mais amáveis e mais compassivos. Portanto, meus irmãos, se ficou alguma mágoa nessa pandemia que você construiu por aquela mensagem do WhatsApp, e aí gerou um tumulto na família. Foi falar de Bolsonaro, foi falar de Mandetta, foi falar de Lula. Aí depois disse assim, fulano saiu. Eu acho que ninguém nunca viu isso aqui, né? Ninguém nunca viu isso aqui. Você não está lendo as placas direito. Isso é tempo de juntar e não de separar. Porque tem um vírus
que não vai ser a China, que não vai ser Washington, que não vai ser Oxford, que vai ter vacina, que é da frieza do coração. Isso aí não tem vacina humana não, irmãos. Isso é graça de Deus. A gente chega perto das pessoas e não sabe nem o que é que faz. Dá um chau, se bota a mão para trás. Né? Se aperta a mão, se faz um tá assim. Se faz um cumprimento de Wakanda. A gente não sabe o que é que a gente faz. Eu quero dizer a você que esse não é um momento de isolamento pelo isolamento. É um momento de aproximações pelo telefone, de aproximações pelo celular, de aproximações por oração, de aproximações por jejum, de aproximação de Deus. Amados irmãos, veja só o quanto nós estamos equivocados em nossas leituras. Deus, quem sabe, manda a pandemia para dizer, olhem para mim. Aí eu deixo de vir para a igreja. Estou lendo tudo errado. O que é que Noé faz? A primeira coisa que ele faz quando ele deixa a arca. Me diga. Se você não sabe, eu vou dizer a você. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 8, versículo 20. Primeira coisa que Noé faz. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves, ofereceu holocausto sobre o altar. Primeira coisa que ele vai e que ele faz um altar. Você passou esse tempo todinho e ainda não fez seu altar? Não fez seu culto de ação de graça? Passou esse tempo todinho e não agradeceu a Deus? Você precisa levantar um altar na sua casa. Você precisa levantar um altar na sua família. Culto doméstico, nós precisamos disso, irmãos. Chama aqui a sua casa, chama a sua esposa. Amor, vamos ler aí, abre a tua Bíblia e eu canto daqui, mas eu não sei cantar, não tem problema não. Cante do seu jeito. Cante no seu tom. Faça um altar na sua casa, na sua família e na igreja. Que Deus em Cristo nos ajude, irmãos. Passe a quarentena como Noé. E eu quero fazer um convite a você que não é crente, que não entrou na arca ainda, que está fora da arca. Eu quero convidar você a se lembrar da mulher de Jó, que tinha fama de piedade, que parecia crente, mas na hora o seu coração ainda estava encharcado de mundanismo, e ela olha para trás. Olhar para trás é muito mais do que um movimento do corpo. Olhar para trás é muito mais do que uma movimentação muscular. Olhar para trás é perceber que estamos carregados ainda da velha natureza, do velho homem. É olhar para trás e percebermos que cantamos músicas de crentes, mas não somos crentes. Temos uma Bíblia protestante, mas não protestamos. Isso é olhar para trás, irmãos. Então, você que está nos assistindo, você que está aqui, que não entrou na arca ainda, eu quero convidar você a entrar nesse momento. Nós vamos orar. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eu não sei se está aberto aí, João Pedro, para o pessoal comentar no YouTube. Então você fica observando aí, por favor. Você que está nos assistindo. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E nós vamos louvar ao Senhor. Noé ainda está pregando. A porta ainda está aberta. E eu quero convidar você a atender agora o chamado do nosso Deus e ouvir a santa palavra do Senhor e obedecer esse chamado com arrependimento e fé.
E eu gostaria de fazer 2 orações. Mas a primeira, antes disso, nós vamos cantar um hino. Então, grupo de louvor. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nesse momento, amados, nós vamos orar. E a minha primeira oração, eu queria orar por você que está muito ansioso. Você que mesmo dentro da arca está com medo de naufragar. Quem está na arca, Deus protege. A chuva não chega. O barco pode ser varrido para um lado, para outro, mas você está guardado. Você está protegido. Então eu queria fazer uma oração por você. Você que não consegue descansar, não consegue dormir. Às vezes não consegue nem deixar de chorar. Eu quero orar pela sua vida. Então você que está em casa, você que está aqui dentro do templo, se você está com essa situação, eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração e dizer assim: Senhor, muda esse meu coração tão teimoso, tão ansioso. Bota a mão no seu coração e suplique a Deus. Chore na presença do Senhor e diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender que estou guardado. Me ajuda a entender que estou protegido. E ainda que ocorra alguma coisa que não seja do meu agrado, Tu és soberano. E o Senhor tem um propósito nisso. Feche seus olhos e ore. Deus amado, Pai bendito, guarda de Israel e nosso, que não dorme, que não cochila,
que nada, ó Deus, é acaso em nossas vidas. Eu quero te pedir por essas pessoas que estão aqui, Senhor. O Senhor sabe, agitadas pela Covid ou por consequência dela. Pessoas que não conseguem sair de casa. Pessoas que não conseguem, ó Deus, sequer abraçar seus cônjuges, seus filhos. Pessoas, ó Deus, que não conseguem, ó Deus, dormir. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o nosso Consolador, eu quero te pedir, Senhor, dá paz em seus corações, dá tranquilidade, dá refrigério, dá conforto, porque aqueles que estão na arca da graça, aqueles que estão na arca de teus braços, esses estão protegidos e o maligno não toca. Então, Senhor, ajuda-nos a fazermos os nossos altares, a fazermos os nossos momentos de adoração. Faz isso, ó Deus, por misericórdia e graça. É assim que eu te peço, é assim que eu te imploro, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer uma segunda oração ainda. Eu quero orar por você que não é crente. Se existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, ou alguém que se afastou dos caminhos dele e quer voltar, alguém que está enrolado no emaranhado de pecado e que não consegue abandonar. Então, se você está em alguma dessas três situações, se você não é crente e quer confessar Jesus como seu Salvador, se você é crente, mas se afastou e quer voltar, ou se você está submerso nas teias do pecado, e parece que quanto mais você se mexe, mais você se cola, e você precisa do Senhor Jesus, eu quero orar por vocês, no nome de Jesus. Então, se existe alguém aqui ou em casa que quer receber essa oração do Senhor, que quer fazer essa confissão de uma aproximação dos céus, levado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero orar por você. Então, se existe alguém aqui nessa noite, levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Amém. Amém. Existe uma terceira pessoa que quer dizer assim: Senhor, eu não estou dentro dessa arca ainda não, eu quero entrar. Senhor, já entrei, mas às vezes dá uma vontade de pular fora. Senhor, estou agarrado no pecado e não consigo me livrar. Eu não consigo me apartar disso, Senhor. Então faz um milagre. Então, se existe uma terceira pessoa que quer fazer isso, dá esse sinal, dá esse passo. Não é a sua força, é a força da graça. Não são seus pés, é o ato de Deus. Então nós vamos louvar com mais um hino, só a primeira parte. E se Deus está falando no seu coração, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter uma vida nova, eu quero estar nessa arca com a minha família, no nome de Jesus. Ore, irmãos, ore. Glória a Deus. Deus amado, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu
Aleluia. Eu quero orar por você. Eu não estou vendo quem está lá no templo, mas se tiver alguém no templo, eu vou pedir para alguém dar um sinalzinho aí, por favor. Se houver mais alguém aqui, João Pedro, olha aí na internet, por favor. Se existe mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus, alguém que quer renovar sua aliança, se afastou dos caminhos do Senhor, quer voltar, então eu quero orar pela sua vida. Você que está enrolado numa cova e que precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus para lhe ajudar, eu quero orar por você. Existe uma terceira pessoa? Eu quero orar por você no nome de Jesus. Existe uma terceira? Deus amado, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração destes. E eu quero te pedir que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar os seus corações. Dá força, Senhor, para abandonar aquilo que não glorifica o teu nome. Dá força, Senhor, para que eles venham andar contigo assim como Noé andou, como Enoque andou. Então faz isso, ó Deus, por misericórdia e graça. Toma a nossa igreja em tuas mãos. Abençoa, aviva, transforma, ó Deus, consola, ó Deus, o desanimado, fortifica o caído, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, ó Deus, que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém.